Agora vamos falar de outro caso que... História ruim na obra. Tem uma? Tenho. Tava te contando uma, né? Pessoal, valorização do trabalho. Nunca mais eu pego obra abaixo do preço de mercado. Eu já peguei uma que, eu já te falei, eu perdi 12 quilos. Porque eu peguei barato e por estar precisando. Não faz isso, não comete esse erro, porque você está se desvalorizando. Cobrar barato? Cobrar barato. Cobrar barato é brabo, né? Cobrar barato é brabo. Você tem que ser justo. Mas e como fazer? Porque a gente fala muito de orçamento. Agora a gente está montando nosso curso de orçamento. Vai ter uma palestra aqui no Rio. Aqui mesmo no Recreio de Bandeirante. Vai ter uma palestra. Vou até deixar o link também, pessoal, para quem quiser entrar nesse grupo. Já temos 37. A gente vai botar 100 pessoas na palestra. A gente vai falar sobre uma palestra de 3 horas sobre orçamento dentro do canteiro de obra. É um calcanhar de Aquiles, não é? O orçamento. Muito. Demora quanto tempo para um profissional viver e aprender? Quanto tempo que demorou para você? Eu demorei bastante tempo. Quanto tempo demorou para você aprender a dar orçamento na obra? Assim, eu não estou falando a pegar o cube ali, não estou falando isso não. Estou falando realidade. Ir para a obra, lidar com o cliente que está chorando preço, ter que viabilizar o custo para ele, entender algumas papagaiadas que tem cliente que é cheio de coisa. Sim. Então assim, eu estou dizendo a realidade do canteiro de obra. Quanto tempo demorou para você entender e aprender a dar um orçamento? Vou te ser bem sincero, cara. Eu demorei uns 15 anos e 15 aprendo anos. até hoje. Até hoje não está aprendendo. Vou te dizer porque o cliente, ele quer o preço e ele quer o trabalho. Não estou falando mal, não. É a realidade. Eu demorei 7 anos para me entender como que era um orçamento. 7 anos. Pois é, cara. Você tem que saber que você tem gasto com ferramenta, você tem gasto com transporte, muita você coisa tem gasto envolve, com funcionário. Né? Você tem gasto com alimentação, porque o peão de obra... Você tem gasto com pneu, você tem gasto com... Ele tem que ser valorizado, cara. O peão de obra, ele tem que tomar um café. O peão de obra tem que ter um lanche. Bateu meta, às vezes, você tem que dar um reconhecimento. Sim. Não é só. Então, tem tudo isso. Você tem que pôr na ponta do lápis o seu... Eu falo para todo mundo o seguinte, quer ganhar equipe? Churrasco sexta-feira, não tem igual. Um churrasquinho por mês já tá bom, tem gente que faz 2. Pega na sexta-feira, dignifica o operador. Ó, cara, isso não custa nada. Tipo, quer ver, um churrasco de sexta-feira para uma equipe vai custar R$300. O que significa isso agora para o operador, para a equipe? O cara participando de um churrasco ali contigo, a gente conversando, trocando socializar, ideia, né? Socializando ele, mostrando para ele que a gente vê ele igual, porque se você está comendo com ele, você está igual o cara. Mostrando que nós não somos diferentes. Isso aí eu vou falar uma coisa que muda totalmente uma equipe. Um churrasquinho de vez em quando muda tudo. Então, a gente está falando aqui, né? A gente está falando ao vivo. Então, quem vai ver vai saber se a gente está mentindo. Sim. Já fiz churrasco com a equipe, já fiz socialização. Inclusive, quando eu estava com a equipe grande, que estava com dinheiro melhor, todo final de ano, cestinha de Natal. Bacana. Cestinha de Natal. Isso significa o operador, né? Porque existe a diferença entre preço e valor. Sim. Você está dando valor ao funcionário, cara. Está valorizando. Você está valorizando. O cara vai se sentir bem. O cara vai se sentir bem com isso. Então, isso é muito importante. Então, a tua história triste é orçamento. Orçamento. Isso te custou o quê? Por exemplo, o orçamento foi ruim. Mas o que custou para você fisicamente, mentalmente? Tudo, cara. Emagreceu bastante? Emagreci. Orçamento ruim emagrece. No meu caso, seria bom, então, orçamento ruim, né? E aí, cara, e olha só, e aí, como eu tava te falando, você vê, que tava atrás, o cara, eu dei o preço baixo e o cara ainda queria tomar meu serviço, o cara queria baixar mais ainda o preço. Mais ainda? Dentro da obra, eu estando dentro da obra. Mas o que você acha que faz isso? Por exemplo, aonde que... É um assunto legal, né? Por que o pedreiro, ou seja lá, o eletricista que estiver ouvindo a gente... O que faz você baixar o preço? Na sua visão, o que faz você baixar um preço? Eu acho que tá faltando união, cara. União? Mas tipo, vou me unir com o cliente? Será que não é falta de confiança no teu trabalho? Pode ser, também tem muito isso, cara. Mas será que essa pessoa... Mas a pergunta é, porque quando a gente fala assim, de cobrar, eu acho bonitinho. Ó, eu acho a coisa mais linda na internet, os pseudos orçamentários dizendo assim, valoriza sua mão de obra,
se você não sei o quê, eu não cobro barato, faz com da esquina. Mentira, com essa fiada. Não, verdade. Meu irmão, quando você vai dar um orçamento que o cara tem um orçamento mais baixo do que você, é desesperador. Porque você fala, caraca, eu cobrei 10, o cara cobrou 5, aquele infeliz, cara, como é que eu vou fazer agora? Só que é o seguinte, perder um orçamento é ruim, mas tem orçamento que não vale a pena. Por isso, ô Edivan, que a gente está criando uma plataforma de curso para isso. Por quê? Eu dei muito mole, muito orçamento, tomei na cabeça, mas falei, peraí, vou tomar na cabeça até quando? Eu dei um orçamento para um mercado, eu cobrei 180 metros quadrados de granito puro, eu cobrei 6 mil reais. Meu irmão, eu me lasquei. Tá. O que isso representou para você na tua vida quando você deu um orçamento ruim? Pô, cara, perdi qualidade de vida. Em quê? Em quê? Porque eu tive que trabalhar mais. Eu tive que ficar até 10 horas da noite, cara, para poder terminar. E aí, o que eu ofereço pro meu cliente de diferencial? Porque nós somos humanos, você sabe disso. Se eu errar, eu vou consertar o meu erro. Sim. Eu procuro fazer para não errar. Sim. Procuro fazer para não errar, mas se eu errar, eu dou a garantia de ir lá consertar. Sim. Assim como já aconteceu algumas coisas, eu vou lá e conserto, cara. Estão mexendo comigo aqui. Viu? Bom, joga tudo na internet que eles param. Eu vou lá e resolvo. Coisas que outros clientes, cara, o que já aconteceu? Eu já peguei obra que o cara cobrou R$3.500. Vou te dar um exemplo. Para embolsar uma segunda laje, por dentro, por fora, embolsar um quarto, um banheiro, fazer contrapiso e colocar piso, cara. R$3.500. Você imagina isso. Pequeno já é barato. E era grande. Aí eu cobrei 10 mil. A pessoa achou caro, mas fez comigo. E aí, sabe qual foi o problema que eu tive? Eu tive um desnível de 40 centímetros na laje. Como é que você regulariza uma laje dessa? O único lugar que eu pude regularizar foi o quarto. Para poder colocar as portas. Como era uma área, eu tive que... quanto de desnível? 40 centímetros na laje. Não podia usar isopor? Não. Não, porque a estrutura não... Mesmo que você usasse isopor e você adicionasse o peso na laje, ela não iria suportar, ela iria colapsar por conta da estrutura embaixo. Entendi, não tinha estrutura. Não tinha estrutura, cara. Do jeito que eu fiz, o meu cliente já ficou preocupado que ia cair. Falei, não, cara, não vai cair. Perdeu saúde? Perdeu. Dinheiro não ganhou? Não. Mas essa é uma outra questão, adiante. E na família, como é que fica isso? Na família a gente... tá lascado, o dinheiro não tá vindo. As contas não estão sendo pagas, a mulher tá vindo saindo para trabalhar todo dia. Cara, a minha esposa, ela é muito parcelona. E o que seria um orçamento perfeito para você? Você tem que pelo menos ter 10% de lucro no final, você ter uma 10% margem. de lucro? No mínimo. No final da obra? No mínimo, você tem que conseguir isso. Porque se você for trabalhar para trocar dinheiro, você trabalha na diária. Então, numa obra de 100 mil, você teria que sobrar, claro que você fala sobrar 10%. Sobrando. 10 mil teria que sobrar. Você tem que se manter, você tem que manter a sua família, pagar os funcionários, gastar com seus equipamentos, com a manutenção do seu carro e sobrar um dinheiro no final. Então você concorda comigo que o que faz o profissional, muitas vezes, dar orçamento errado é a falta de conhecimento? Exatamente. Mas a falta de conhecimento que eu estou falando, sabe por quê, o Edivan? Você vai fazer um orçamento hoje, vamos fazer um orçamento aqui de uma laje, por exemplo, agora aqui na Tora. No orçamento você tem que dar um material. Então, digamos que alguém ali, o Ivan, por exemplo, chegou para mim, eu estou implicando com o Ivan, você viu, né? Ele está mexendo comigo aqui ainda. Aí, digamos que o Ivan falou, mas quero fazer uma laje, e eu quero saber quanto que eu vou gastar mas ele vai fazer batido na mão. Quero saber quanto que eu vou gastar de pedra e cimento para uma laje de 80 metros quadrados. Digamos que ele vai usar lá 10 centímetros de concreto. A gente já sabe que vai dar 8 metros cúbicos. Ponto. Então, assim, tem profissional que ele pede um orçamento, o cara demora quase um mês para dar um orçamento, porque ele não sabe cobrar. A gente vê muito isso, o não saber cobrar. Mas o não saber cobrar material, ele não sabe cobrar quanto que vai gastar. Eu já peguei orçamento que o cara comprou 1.750 telhas para botar na casa dele, sobrou mais de 700 telhas.
Aí no final eu falei, quem foi que fez esse cálculo? Foi um engenheiro da loja. Falei, mas 700 telhas, nós fizemos um outro telhado para ele. Então eu acho que falta muito nos profissionais dedicação para aprender. A gente tem muita coisa meia boca. Tem muita coisa assim, o camarada ele sabe pôr a telha lá, mas ele não sabe, ele não entende inclinação, ele não sabe a distância da madeira. Então eu acho que a falta de conhecimento, porque quando eu dou curso de elétrica, sabe o que todo mundo fala? Eu falo, quanto que vale um quadro desse? Todo mundo. Aí eu cobraria 4, eu cobraria 10, eu cobraria 8, eu cobraria tal. Aí eu pergunto assim, mas você está preparado para fazer um quadro desse?